Olá pessoal, bom dia, tudo bem? No meio dessa confusão toda que a gente está vendo aí no Brasil, no mundo, cenário da saúde, cenário político, cenário econômico, a gente tem aí uma novidade que é importante, uma novidade boa, porque o Senado resolveu adiar novamente a votação daquele projeto de combate às notícias falsas na internet, né? Porque o projeto estava gerando muita controvérsia, o projeto estava muito confuso, não houve um consenso, não houve um acordo ali sobre o que realmente poderia trazer de consequência a votação de projeto como esse. E o governo ali entrou em cena para tentar, né, segurar essa publicação, né? E obviamente o argumento é que esse tipo de regulamentação pode gerar um cerceamento das liberdades dentro do universo da internet, tá? Essa decisão já havia sido antecipada pelo líder do governo no Senado, né, o Fernando Bezerra, e tinha uma expectativa que o projeto fosse votado entre hoje e amanhã, tá? Mas aí na segunda-feira, no dia de ontem, teve uma reunião e simplesmente não houve acordo para a votação, uma vez que estava muito polêmico o negócio. Alguns senadores, por exemplo, estão querendo esperar uma decisão sobre o WhatsApp, né, que talvez aconteça nos próximos dias, que eles serão julgadas duas ações que questionam se a justiça pode bloquear ou não o funcionamento do aplicativo, né, do WhatsApp, né, o aplicativo de conversas. Então, eles estão achando que é melhor esperar um pouquinho essa decisão, porque isso pode dar mais embasamentos aí para o projeto, tá? A gente não tem o texto definitivo do relatório ainda, né? O relatório ali não gerou um consenso entre as bases e isso acabou fazendo com que o processo fosse postergado. A gente não precisa ir muito longe para pensar se essa história toda de regulamentar as comunicações virtuais, se isso é positivo ou negativo. Basta a gente ver o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque lá nos Estados Unidos eles estavam, no ano de 2011, 2012, tentando muito votar duas regulamentações da internet. Uma chamava SOPA, que é Stop Online Piracy Act, que é um ato para frear a pirataria na internet, e o PIPA, né, que é Protect IP Act, né, que era o ato para proteger o IP, né? E esses dois projetos ali tiveram grande oposição popular e grande oposição de muitas empresas de telecomunicações também e de serviços de internet. E hoje há um bom consenso de que foi a pressão popular que fez esses projetos irem para a gaveta, tá? Porque, segundo os americanos, esse projeto obviamente poderia cercear as liberdades e, além disso, o projeto também feria a primeira emenda americana, que diz que não será votada nenhum tipo de lei que possa frear a liberdade de expressão, né? Lembrando que aqui no Brasil nós já temos toda uma legislação que protege o cidadão contra esse tipo de coisa. Se alguém na internet colocar ali uma informação que atribua algum tipo de delito que a pessoa não cometeu, o crime de calúnia está aí para isso. Se é uma coisa difamatória, crime de difamação. Se é um tipo de injúria, de ofensa, crime de injúria e por aí vai. Se é algum tipo de ameaça, o crime de ameaça está lá. Tá tudo já permite esse tipo de defesa do cidadão, né? A gente fica preocupado quando em anos de eleições, anos eleitorais, esse tipo de informação começa a surgir, esse tipo de projeto começa a aparecer, porque a gente sabe que hoje em dia não adianta você ter um volume enorme de verba para poder patrocinar uma campanha política e isso não vai necessariamente determinar uma vantagem ou não, né? A gente sabe que hoje as redes sociais, a internet como um todo, podem sim definir cenários políticos independente do grande volume de dinheiro aplicado. Então, fica sempre assim um receio quando esse tipo de projeto aparece exatamente em anos eleitorais. E essa caminhada aí para legislações que cerceiam as comunicações via online é algo muito preocupante, é uma preocupação que já estava num documento de 2010 de uma importante fundação americana. O nome do documento é Cenários, né, for the Future of Technology and International Development, né, cenários para o futuro da tecnologia e do desenvolvimento internacional.
Nesse documento, eles apresentam 4 futuros possíveis para a humanidade, né? Assim, 3 ruins e um mais positivo, tá? O primeiro, que é extremamente negativo, é o que eles chamaram de lockstep, tá? O lockstep é um mundo em que haveria mais um controle governamental mais rígido, de cima para baixo, e uma liderança mais autoritária, com pouca inovação e o povo cada vez com menos voz e liberdade de expressão, né? Esse é um cenário extremamente ruim. Depois tem o cenário Clever Together, que acho que é o único cenário bom aqui, que seria, né, usando a inteligência juntos. Aí, esse segundo cenário, seria um mundo em que haveria grande coordenação, estratégias bem-sucedidas iriam surgir para enfrentar tantos os problemas urgentes e também questões mundiais, tá? O terceiro cenário, que é super negativo também, é o cenário de ataques hackers na internet. E aí esse cenário aponta um cenário de instabilidade econômica no mundo, né, os governos enfraquecidos, a criminalidade aumentando e inovações perigosas emergindo. Tá? Então, o terceiro cenário ruim. E o quarto cenário também é ruim, que é o Smart Scramble, né, que é tipo assim, cada um por si. Né? O mundo estaria completamente em depressão econômica e cada indivíduo e pequenas comunidades iam desenvolver ali localmente soluções assim meio improvisadas para problemas cada vez mais crescentes, ou seja, não teriam um grupo de trabalho, né, de grandes pessoas e instituições trabalhando para resolver os problemas. Seria um negócio cada um por si, Deus por todo, cada um tentando arrumar ali a sua casa, a sua vida do jeito possível ali, buscando a sua sobrevivência. O que é triste, né, a gente observar que toda essa crise de saúde internacional, essa crise política, essa crise econômica, eles estão mostrando todo esse cenário negativo, né? O cenário positivo, infelizmente, parece que está ruim. E o que mais preocupa e que a gente acaba vendo quando começa a surgir essas conversas de cercear as liberdades de comunicação na internet é esse cenário do lockstep, que é um cenário de, né, cada vez mais o governo estabelecendo leis, né? E não estou falando de governo, poder executivo, mas as leis, né? O poder legislativo também, as leis, né, vindo de cima para baixo, impedindo ali as liberdades de expressões, cerceando as individualidades, né? Cerceando a opinião, cerceando o livre pensamento, o livre manifestar das opiniões, uma liderança cada vez mais assim invasiva nas liberdades individuais, pouca inovação, e o povo cada vez menos participante e com menos uma voz cada vez mais fraca, né? Então, quando a gente olha esse documento e olha esse cenário, a gente fica preocupado. Será que esse cenário lockstep está se prevalecendo entre os outros, né? O melhor de todos seria o Clever Together, né? Que é trabalhar junto aí para uma coisa cada vez melhor. Então, pessoal, parece que vários alertas antigos sobre perigos no futuro próximo, parece que os alertas estão se fazendo válidos, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Obviamente que a cobrança da população aos representantes eleitos e também a nossa participação dentro desse debate público, isso aí, claro, vai fazer a diferença, sempre fez. E a gente fica aqui na esperança de que a voz do povo seja ouvida, uma vez que isso é uma garantia constitucional, porque todo o poder emana do povo nos garante a nossa Constituição. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar os links das matérias citadas no primeiro comentário aqui no vídeo embaixo, tá? No primeiro comentário vai ficar fixo ali, você tem os links das matérias que eu usei. Tem esse documento que eu te falei, que eu citei aqui agora no final. O documento está em inglês, mas eu disponibilizo aí para vocês, né? Claro que você sempre pode colocar uma tradução para poder interpretar melhor. Um documento pouco falado, mas que montou ali uma perspectiva de cenários futuros que parece estar se concretizando agora. Nesse documento eles vão falar os perigos desses cenários e como as pessoas vão ter que se virar, né? Talvez seja a melhor palavra, se virar no meio dessa confusão toda, tá? Então é isso, galera. Um forte abraço. Vamos ficar de olho aí em tudo que está acontecendo. Tem coisa importante, muito importante para acontecer essa semana. Uma já saiu de cena, que é essa votação desse projeto lá no Senado, mas tem muitas outras aí para rolar. Vamos ver o que vai rolar aí e a gente volta a conversar
Mais tarde, às 8 da noite, tem o Direto do Bunker, que é o grupo exclusivo dos membros. Se você quiser ter acesso a esses vídeos exclusivos, clica aqui embaixo. A gente está falando ali sobre história militar, a história dos governos, programação neurolinguística, né, retórica, argumentação. É muito legal, vale a pena, a galera tá gostando muito, tá bom? Então é isso, pessoal. Fique com Deus, obrigado pela audiência, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Um abraço.